está no ar A Palavra é Tua, o podcast do Sindijors. Eu, Carla Seabra e Viviane Finkelstein estamos abordando, né, nesse mês de junho, o tema Convenção Coletiva de Trabalho. E hoje nós vamos conversar com a médica do trabalho, Jane Maria Reus. Ela faz assessoria em saúde mental e trabalho, ela é mestre em psicologia social e institucional, integrante do Laboratório de Psicodinâmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E por que nós convidamos a doutora Jane? Porque nós acrescentamos na nossa minuta deste ano, né, um capítulo sobre saúde mental e qualidade de vida, que é muito importante no trabalho, principalmente que a gente vem percebendo, né, nos últimos tempos, e é uma coisa muito... Depois da pandemia, parece que a coisa intensificou ou apareceu mais, não sei definir. Então, a gente dá as boas-vindas à doutora Jane, bem-vinda ao Sindijors. E a gente, eu acho que pode começar justamente falando sobre isso. Esse problema de saúde no trabalho, né, de qualidade de vida no trabalho, isso já existe há um bom tempo e só apareceu mais agora, porque as pessoas estão denunciando isso e percebendo, ou é um fenômeno mais atual? Bem, a questão, o tema do sofrimento mental e trabalho, ele já vem se desenrolando. O que tem acontecido é que hoje a gente fala mais sobre o tema, e por isso que tem aparecido cada vez mais. Na década de 70, houve uma grande metamorfose no mundo do trabalho. E essa metamorfose, impulsionada por várias questões, mas entre elas a inovação tecnológica, empurrou os trabalhadores para um outro tipo de adoecimento. Nós lembramos assim que uma época havia o adoecimento por intoxicações, né? Porque os ambientes de trabalho eram extremamente salubres. Na sequência, apareceram as lesões por esforço repetitivo, então o corpo era o constrangido. E nesse andar, então, surgiu, não de uma forma aleatória apareceu, não, ele foi provocado por uma mudança na forma como o trabalho se organiza, advindo lá das transformações da década de 70, e lentamente as mudanças foram ocorrendo nos processos de trabalho e o trabalho se organizou de uma forma diferente e foi ali constranger o aparelho psíquico. São insultos que acontecem na nossa economia psíquica que vão nos deixando mais vulneráveis ao adoecimento. E as principais causas? Ok, mudou um pouco, mudou a gestão, digamos, do trabalho, mas assim, quais são os fenômenos que se percebe mais que levam a esse adoecimento? Seria pressão, daquilo que, na sua experiência, é a pressão por resultado, é a pressão por tempo, é a falta de entretenimento fora trabalho? O que contribui para esse adoecimento? Porque também temos o assédio moral no trabalho também. Então, quais são os aspectos que mais contribuem para o adoecimento mental do trabalhador? Quando a gente fala em organização do trabalho, é legal a gente ter claro que a organização do trabalho tem a ver com o ritmo do trabalho, tem a ver com a tarefa específica que tem sido realizada, com a relação hierárquica, com a relação de comando, com a forma de gestão, com as normas. E então nós vamos ter questões como a meta, né? Que é um tipo de pressão. E vai acontecer uma sobrecarga de trabalho, uma pressão psíquica para atingir aquela meta, e isto cria um ambiente de trabalho diferente, porque implica também numa competição. E o clima do trabalho saudável, ele vai ter um ambiente de cooperação e de confiança. Mas essa forma de organizar, ela cria um clima extremamente competitivo. E é essa competição que vai fazer com que cada um fique no seu canto. Antes a gente chegava no trabalho e o companheiro do lado
era um amigo, era uma amiga, a gente sabia que podia contar, podia pedir ajuda, podia construir algumas questões. Era mais colaborativo o ambiente. Muito mais colaborativo. E o que aconteceu foi que agora eu tenho uma informação e eu não vou contar para ti, porque essa informação pode significar uma melhora no teu caminho, uma melhor qualidade no teu trabalho e tu pode se destacar além de mim. E isto é fomentado pela forma como o trabalho se organiza. O trabalho se organiza de uma forma que é importante essa individualização e essa competição, porque cria um clima constrangedor ou hostil, mas isso faz com que cada um fique na sua, trabalhando, produzindo. Então a intensidade do trabalho aumentou muito, justamente por todo esse contexto. E a forma como se lida, as relações de comando, a relação hierárquica, ela se tornou muito mais hostil. O sentimento que se tem hoje, que é a hierarquia, ela quer puxar, tirar, o gestor quer puxar tudo que é possível, tu dá até a última gota, o suco de tudo, né? Então fica muito desafiador para o trabalhador, porque precisa mobilizar uma série de recursos psíquicos, emocionais, recursos físicos, para poder dar conta de uma demanda que agora é diferente. Então isso é muito desafiador. O que a gente sabe que existe na vida, no trabalho, existe uma relação de prazer e sofrimento. O prazer está ligado a relações de confiança, a relações de cooperação, de colaboração, e isso faz com que a gente se sinta melhor no trabalho, porque para todos nós existe algo fundamental que é o sentido que a gente tem com o trabalho. E o adoecimento vai minar o outro lado, porque na relação de prazer e sofrimento, o sofrimento vai ser por relações competitivas, por isolamento, por falta de parceria, por falta de reconhecimento no trabalho, que empurra para o isolamento e vai, então, exigindo, a partir dessa pressão psíquica, recursos que vão jogando o trabalhador numa situação muito inadequada para a sua saúde psíquica e ele vai adoecer. Então, essa relação de prazer e sofrimento, ela sempre esteve presente. Dejurs, que trabalha, que é o grande marco teórico com quem a gente trabalha, né? Ele trabalha com a psicodinâmica do trabalho, ele faz essa discussão do quanto essa dinâmica do trabalho tem uma implicação psíquica na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, né? E ainda mais nesse momento, assim, quando a gente vai tocar no assunto de saúde mental, porque a saúde mental carrega algo subjetivo, então ela não é reconhecida. E o não reconhecimento deste tipo de doença vai empurrando cada vez mais as pessoas para o ostracismo. E essa individualização e esse isolamento podem chegar num momento de uma forma mais de uma decisão e de uma atitude mais extrema de quem está sofrendo, e a gente vai ter o que infelizmente é real na vida do mundo do trabalho, que são o suicídio no trabalho. Exatamente. Nossa. E pela sua experiência, né? Homens adoecem mais, mulheres adoecem mais com problemas, né, específicos assim, a saúde mental. As mulheres adoecem mais e especificamente ao assédio moral, né? A gente sabe que 70% das pessoas assediadas são mulheres, né? Mas o homem também tem uma questão muito forte pela agressividade que isso acontece, né? Então, a mulher é muito mais vulnerável por um contexto social que a gente vive. A gente vive numa sociedade patriarcal e que a mulher não tem o mesmo valor que um homem tem no ambiente social. E isso vai se refletir no ambiente de trabalho.
E é claro que, então, o que é muito comum acontecer? Em ambientes de trabalho feminino, o gestor é masculino, o gestor é um homem, porque só por isso tu já articula uma relação de submissão que está introjetada dentro de cada uma de nós. E se nós não pudermos trazer isso à consciência e trazer isso à discussão, é muito mais fácil de tu espremer aquela trabalhadora. E no nosso caso, né, na nossa categoria, o maior número são de mulheres nas redações. Né? Nós temos um número muito grande de mulheres nas redações. E isso se reflete, sim, onde a gente identifica também que os cargos de chefia... É um número muito pequeno. Enquanto o número muito grande de mulheres, número muito pequeno de chefias, de gestores de mulheres. Gestores, exatamente. Então, assim, isso realmente... a gente consegue enxergar isso bem na questão dos jornalistas, né, e das jornalistas. E também nós temos uma carga horária, que é um pouco diferenciada, né? Nós temos plantões que às vezes são bastante exaustivos. E todas essas cobranças acabam sendo maiores. Às vezes a gente tem até uma situação de que as pessoas preferem não fazer o intervalo, né, para poder ir embora para casa mais cedo. Então, tipo, às vezes com aquela condição de eu vou fazer isso para me ver livre e para poder tocar a minha vida, né? Então, assim, algumas coisas são muito, muito difíceis da gente conseguir entender e falar que a gente está sofrendo de um problema, né? De um problema de ansiedade, de um problema mental, de um assédio, é muito difícil também, né? Então, as pessoas ainda temem falar sobre isso, né? Sim. Mesmo não relacionado ao trabalho, as pessoas ficam muito constrangidas de falar, né? Porque existe todo um preconceito em relação à depressão, em relação à ansiedade, principalmente em relação à depressão. A sociedade ainda não conhece muito a bipolaridade, mas a depressão pode ser uma face da bipolaridade. E é difícil de falar, ainda mais quando está relacionado ao trabalho, porque vem aquela ideia, é preguiçoso, não quer nada com nada, e todo aquele preconceito. Agora, eu acho bem importante a gente falar aqui que quem mais sofre com o assédio moral e com a violência no trabalho é aquela trabalhadora, aquele trabalhador que é mais comprometido, justamente por isso, né? Eu estou entregando o meu melhor no trabalho que eu faço, eu coloco toda a minha libido no trabalho que eu faço, e quando eu não tenho esse reconhecimento, quando eu sofro esse tipo de violência, isso vai me agredir mais ainda. Porque o trabalho, ele tem uma função de centralidade na nossa personalidade, na nossa identidade. Toda vez que a gente se apresenta, a gente está numa rodinha, vai chegando, oi, tudo bem? Ah, como é que é teu nome? Ah, meu nome é Jane, eu sou médica. Ah, né? Meu nome é Carla, eu sou jornalista. Meu nome é Viviane, eu sou jornalista. Logo isso, a gente não fala se é casado, se é solteiro, qual a idade, quantos filhos, mas é sempre o nome e o trabalho, a profissão, para ver o quanto isto é central. E dentro desta centralidade na nossa identidade em relação ao trabalho, o insulto do nosso trabalho, do nosso fazer, ele atinge a nossa personalidade e daí o sofrimento. E não existe um sofrimento específico de sofrimento mental no trabalho, como existe, por exemplo, as lesões por esforço repetitivo, que a gente consegue situar, né, em atividades que exigem, né, o movimento repetitivo, ou a silicose, que são atividades que estão relacionadas à questão das minas, né? O sofrimento psíquico, ele vai acontecer como ele acontece em qualquer pessoa, como depressão, como bipolaridade, como ansiedade. Ele vai exacerbar uma certa forma de adoecimento que o nosso corpo adoece em qualquer outra situação. Mas psiquicamente ele vai se manifestar dessa forma. Como estresse pós-traumático é muito comum ir acontecendo o processo de assédio e chega um momento que a pessoa não consegue levantar da cama para ir para o trabalho. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela disse que ela estava na padaria e ela ouviu uma pessoa pedindo pão que era
a voz da chefe dela. E ela começou a tremer, ela não conseguiu comprar o pão, ela foi embora dali. horror, gente. Para Olha o nível, a gente imagina, ter ideia como é que se infiltra essa situação de sofrimento no nosso psiquismo, né? Então, dá para dizer que o gestor, seja o imediato ou após, o que vem acima, né, daquela pessoa, o gestor dela, ele tem uma responsabilidade muito grande para o não adoecimento da sua equipe de trabalho, né? Com toda certeza, a instituição tem a sua responsabilização, porque a forma como o trabalho se organiza é a forma como a instituição quer que o trabalho se organize. Eu posso propor um ambiente de trabalho que seja mais saudável, onde as pessoas possam conversar, eu posso propor uma chefia colaborativa, um rodízio em cargos de chefia, e então todo mundo vai colaborar, eu posso confiar em ti, tu pode confiar em mim, e a gente constrói um trabalho. Eu posso ter uma pausa para tomar um café, eu não preciso ser vigiado o tempo todo. É que, se a gente for trazer então agora especificamente sobre o assédio moral ele pode ser uma ferramenta de gestão. E por isso que a gente está vendo tanta denúncia e tanto comentário, tanta fala sobre assédio moral, porque ele está começando a ser instituído como uma forma de gestão. Entretanto, é um grande tiro no pé. Por quê? Porque a pessoa que sofre o assédio, se eu aqui sofrer assédio, vocês duas que trabalham comigo serão atingidas também. Sim. Por testemunhar o assédio e por ser constrangidas também nesse ambiente de trabalho. O trabalho se degrada para mim, o ambiente de trabalho se desconstrói, mas para vocês também. E isso vai diminuir a produtividade. Né? Então, é até uma questão de compreensão por produtividade, que é isso que move, né, o trabalho e a organização atualmente. A gente precisa criar ambientes saudáveis de trabalho. Né? E a importância que tem, por exemplo, nessa nossa convenção coletiva a partir deste ano, que dedicamos um capítulo para a saúde mental e qualidade de vida do trabalhador. E segue as regras da OIT a 190, se não me falha a memória. Eu acredito, né? Assim, aqui no sindicato, todos nós acreditamos nisso e por isso colocamos a convenção coletiva, que é urgente que todas as categorias profissionais possam ter contemplada a saúde mental do trabalhador, né? O que a senhora acha disso? Isso é fundamental, porque hoje os sindicatos, eles estão também mais enfraquecidos, porque a forma como o trabalho está organizado e como o nosso governo no nosso país também funcionou, né, foi uma forma de fragmentar o sindicato. E a luta por salário hoje, ela está secundarizada, né? Então, a luta por saúde mental, ela é fundamental, mas é fundamental porque nós precisamos defender aquelas trabalhadoras e aqueles trabalhadores que estão expostos a um ambiente que não é saudável, a um ambiente adoecedor. E aí, muitas categorias estão começando a discutir isso, né? Na Justiça, no Ministério Público, na Defensoria, né? Na enfermagem. O ano passado eu fiz algumas falas para o Conselho Regional da Enfermagem sobre assédio moral, que eles também estão trazendo para a discussão com a categoria, né? Então, é algo que acontece com muita frequência, mas por desconhecimento, né? Por não saber muito bem o que está acontecendo e como é um processo que ele é silencioso e ele tende a ser individualizado, ele não tem visibilidade. Então, quando se começa a falar mais sobre o assunto, a fazer mais debates, discussões, a gente começa a trazer o tema e a informação começa a circular. E à medida que a informação circula, eu consigo me enxergar naquela situação. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso, mas mais importante é construir com os gestores
uma forma de trabalho onde exista reconhecimento no trabalho, onde exista um clima de cooperação e de confiança no trabalho. Porque o assédio moral, ele se apoia sobre a questão do reconhecimento no trabalho. E o que é o reconhecimento? Vindo hierárquico, né? Quando alguém diz, olha, tá muito bom a tua matéria, é bem isso que a gente pensa, né? Que bom que você produziu isso. Quando o teu colega diz, achei muito legal aquele trabalho que tu fez, né? E tu tem o reconhecimento dos teus colegas, também passa por um reconhecimento econômico do salário que a gente recebe, né? Mas o reconhecimento fundamental é esse reconhecimento hierárquico, que não é uma coisa falsa, né? Ela deve ser algo realmente baseado naquilo que é real. E, gente, olha o que a gente tem hoje no mundo do trabalho de produção, né? São coisas muito belas, muito fortes, com um impacto social muito grande. Então, isso precisa ser reconhecido, né? É importante porque, para quem trabalha, o sentido do trabalho está claro, né? A importância que o meu trabalho tem naquilo ali. E, às vezes, a gente pensa que há profissões com menos escolaridade, etc., não pensam isso? Pensam sim. Sentem assim, da mesma forma, né? Quando é um ato pequeno de uma varrição, quando é a coleta do lixo, quanto os garis entendem a sua importância no ambiente, na saúde das pessoas. Então, o reconhecimento, ele perpassa todas as categorias de trabalhadoras e trabalhadores, né? E é importante que se lute para que exista um reconhecimento real do trabalho, mas que exista também uma punição a respeito do assédio moral. Que a instituição estabeleça regras claras que, não, o assédio moral não é permitido de forma alguma dentro do nosso espaço. E nós vamos lutar contra isso. E aí se cria equipes que possam acolher, né, as denúncias de assédio, se cria um canal para que seja um e-mail para o assédio, né, para as denúncias de assédio, e que se possa punir exemplarmente quem assedia. Porque o assédio, ele é tão profundo, ele é tão infiltrado na nossa economia psíquica, que depois que acontece o assédio, não é fácil se recuperar, sabe? É um tempo longo de psicoterapia, de ressignificação, sim, um processo que Freud chama de perlaboração, que é dar sentido novamente àquilo que tu faz. Então, é muito, muito, muito importante a gente ter ações bem concretas. Porque aí pode acontecer, em função do assédio, o profissional muda o comportamento, né, na redação. No caso, falando, né, na nossa condição de jornalista, nas redações. E aí, às vezes, ele pode começar a ser tratado como ele está desinteressado, ou ele não gosta, ele é preguiçoso, mas realmente tudo faz parte do sofrimento, né, que a pessoa passou. Isso é muito... E, às vezes, por isso que, na verdade, né, quando nós sentamos para começar a conversar sobre a convenção coletiva e essas nossas novas ações, os capítulos que nós queríamos tratar, essa questão da saúde mental, a gente vê que não tem outra forma de não passar... Ela tem que passar direto pela convenção coletiva, porque aí ela vai ser respeitada. Porque aí a gente consegue cobrar mais e melhor. Porque muitas vezes algumas coisas acontecem e não chegam lá no patronal mesmo, lá no dono do negócio, né? Nas pessoas, nos diretores. E porque acontece são coisas muito isoladas, porque os contatos são muito diferenciados, né? Em geral, numa redação de jornal ou de TV, a gente raramente vê o presidente. A gente não sabe quem é. Raramente, às vezes em algum evento, alguma coisa assim, porque a gente está ali, o quê? Atrás da notícia, elaborando notícia, organizando as coisas, e os nossos contatos são com os chefes intermediários. E aí acontecem coisas muito negativas que muitas vezes não chegam lá, para o cara que vai sentar com a gente agora na mesa para falar
sobre a convenção coletiva. Então, é importante, acho que essa questão do sindicato trazer essa pauta, né? E ela ainda foi construída junto, né, com a senhora, que vai nos ajudar a explicar como é que tudo isso se dá, né? Porque eles precisam ter, os patrões precisam ter este entendimento, até para daqui a pouco parar e pensar que tipo de gestores nós estamos contratando, que tipo de pessoas nós estamos promovendo, que estão adoecendo as redações, que estão tornando um ambiente hostil. E o número de atestados médicos que começaram a aumentar no Recursos Humanos depois de que esse ou aquele chefe assumiu, né? Então, acho que, na nossa opinião, aqui do sindicato, esse era o caminho. Nós temos que nós temos que cobrar isso deles, né? E, obviamente, com todo o embasamento que a senhora vai nos dar. E eu acho que é importante até, para quem está nos acompanhando, e que ouve muito falar assédio moral, assédio sexual, assédio. Qual é a característica principal? O assédio moral, ele é como se fosse um conta-gotas, né? E aí eu gostaria que a senhora explicasse, doutora Jane, como é que ele se formata, esse assédio moral, para as pessoas de repente dizem, nossa, mas eu passo por isso, é por isso que eu estou assim. Nossa, eu passo por isso, isso acontece comigo. As pessoas às vezes não se dão conta, né, de que elas estão passando por esse processo. Então, eu gostaria que a senhora esclarecesse um pouco para nós. O assédio moral, ele é definido como atos, ações, atitudes que vão impactar uma pessoa que trabalha e vai produzindo sofrimento a ponto de desconstruir o ambiente de trabalho, e a pessoa começa num intenso sofrimento onde antes vivia num ambiente de trabalho firme, consistente. Esse ambiente de trabalho se degrada, ele se destrói, ele se corrói. Como que isso acontece? São pequenas atitudes, mas que elas carregam uma violência muito grande. E isso é importante a gente também situar. O assédio moral é um tipo de violência no trabalho, mas ele ainda é a ponta do iceberg. Existe muito mais violência no trabalho, né? E é importante a gente também ter essa compreensão. Mas especificamente no assédio, é um olhar que ele diz, mas ninguém sabe. Se eu fizer esse olhar para ti, eu começo o processo de assédio, tu vai falar uma coisa, eu faço assim. Faço uma cara meio assim. Talvez a Viviane não perceba, mas tu que está sofrendo o assédio, tu percebe. Porque o processo do assédio, ele primeiro é uma captura da vítima, né? Então, eu vou querendo saber o que tu gosta, o que tu faz, como que tu faz, o que é importante. E à medida que eu vou entendendo como é o teu funcionamento, tu acha que tu está sendo ouvida para, né, continuar e aprofundar as questões de trabalho. Mas o objetivo do perverso que faz esse assédio não é esse. É conhecer, é capturar o desejo da vítima. É assim que a Marie France define, né? Depois de capturar, de entender como tu funciona, começa um processo de desconstrução daquilo que tu é. E aí, quando eu falo contigo, eu não te olho, eu olho pra frente, eu não falo contigo pois é, Carla, tu tens que fazer aquele espaço, naquele lugar, naquela matéria que eu te disse, mas eu não te olho. E o olhar para o outro significa o reconhecimento do outro. Eu não falo mais contigo, eu mando um e-mail, faz isso. Ou peço, Viviane, fala para Carla que ela não fez bem aquilo que a gente combinou. Então, eu vou envolvendo as outras pessoas, mas eu vou levando a pessoa por um nível de descrédito de si mesmo. Nunca o que faz tá bom, sempre precisa reorganizar o que foi feito, mesmo que não precise. Tem que criar isso.
E aos poucos, como isso vem em conta-gotas, como tu falaste, Carla, o que vai acontecendo? Eu vou perdendo a confiança em mim mesma. Mas será que eu tô tão ruim assim? Puxa, meu trabalho não tá bom, minhas matérias não tá bem. O que eu fiz de errado? E começa um processo de autodestruição também, porque eu já não me reconheço mais naquilo que eu faço. E também gera uma confusão, porque eu faço uma tarefa e digo, ficou super boa. Eu entrego a tarefa não ficou boa. Não existe esse reconhecimento do outro. E aí começa um processo de confusão também. Será que eu estou fazendo errado? Será que não ficou boa? O que será que eu fiz? Então, vai deteriorando, vai atacando a nossa autoestima. E a gente começa a murchar, e depois que começa essa deteriorização, começa o ataque direto. Porque tu não faz nada direito. Eu falo para todo mundo que aquele trabalhador, aquela trabalhadora não é boa, não é adequada. Então, eu vou falar mal da Viviane para ti, se eu estou assediando a Viviane, ou vou falar mal de ti para a Viviane, se eu estou te assediando, ou vamos falar mal de uma terceira, quarta pessoa, né? Então, vai se desconstituindo isso. E aí, quem é assediado vai perguntar, tá, mas Viviane, o que eu fiz que tu não tá gostando? E a chefia, o assediador, não dá abertura. Então, tu não consegue chegar para conseguir entender o que está acontecendo de fato. E isso gera uma imobilização. Eu fico, engessada naquilo que está acontecendo, não consigo contar com a ajuda dos meus colegas e eu vou me isolando. E isso começa a ter repercussão na minha vida em casa, no meu relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira, com os meus filhos, no meu relacionamento social. Aumenta também o uso e abuso de substâncias psicoativas, Rivotril, álcool, outras drogas. E eu começo, a pressão se eleva, eu começo a ter mais enxaqueca, começo a ter mais gripe, a imunidade começa a baixar, eu preciso faltar ao trabalho, aí eu falto ao trabalho, eu sou hostilizada, e aí eu começo com esse sofrimento, começo a me afundar, vou isolando, concomitante a isso começa um processo depressivo ou desequilíbrio da minha economia psíquica, e aí a pessoa se destrói, a pessoa murcha, a pessoa perde o sentido da vida, porque o trabalho está intimamente relacionado com quem eu sou. E aí os riscos do suicídio, do adoecimento. E quando eu estou nesse espaço, se alguém começa a falar, se alguém começa a trazer esse assunto, eu consigo me enxergar e eu consigo buscar ajuda. Então, também entre os colegas é importante, se eu vejo que, se a Viviane vê que eu estou sofrendo, que eu estou triste, que eu estou mais encabrunhada, que eu não estou bem, a Viviane vem dar uma conversada comigo, está precisando de uma ajuda. E às vezes está precisando de uma ajuda, tu só fala isso e a pessoa né, se desmancha e diz, a gente consegue enxergar o desespero daquela pessoa. Então, é algo muito violento. Alguns autores chamam o assédio moral de psicoterror. É como se fosse um assassinato de reputação. Né? Transforma aquela... tenta convencer a própria pessoa, e muitas vezes consegue, né? De que ela não serve para aquilo. Exatamente. Né? Para aquilo que tu te dedicou a vida. A vida inteira. Então, imagina, assim, o quanto isto é pesado. E isso acontece nas relações interpessoais também. Muitos casamentos se estruturam e começam um relacionamento e daqui a pouco existe um assédio moral dentro daquele relacionamento. Muito na relação de mãe e filha, pai e filho, pai e filha, de alguns tios que assediam. Então, assim, isso acontece na relação familiar. Mas esse assédio da relação familiar sempre existiu. Ele começou a ter visibilidade.
Agora, o assédio moral no trabalho, ele está intimamente relacionado às transformações do mundo do trabalho e à organização, a forma como o trabalho se organiza e a forma que se faz a gestão daquele trabalho. Chega a ser perverso, né? É perverso. O assédio moral é uma relação entre perverso e uma vítima, né? E o pior é que, como o trabalho tem se organizado, ele tem usado esse tipo de situação como ferramenta de gestão. Sim. Tipo assim, esse cara, esse é bom, esse exige, ele dá uns gritos, ele faz o pessoal trabalhar. Bota cada um no seu lugar. Já ouvi tanto isso. É verdade. Eu tinha uma paciente que ela tinha algumas questões, assim, ela tinha tido câncer no passado, e aí, há uns 10, 15 anos, ela tinha tido câncer, mas ela ficou, então, se ela pegasse ônibus, ela enjoava, etc. E daí ela negociou com a chefia dela que ela trabalharia 2 vezes presencial, e isso, assim, há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, e 3 vezes online, porque o trabalho dela era muito online, né? E ela aceitou e ela trabalhava assim, mudou a chefia. Ela se afastou para um tratamento de um possível câncer, que não se manifestou de fato, começou alguma coisa, mas não era. Quando ela voltou, tinha mudado a chefia, e ela então, né, disse, olha, eu tinha essa combinação. E esse chefe, ele mandava mensagens no telefone, tipo assim, botava um cara de pau, assim, e botavam coisa de óleo pingando no rosto de madeira, sabe? Chamando ela de cara de pau. E ele foi desconstituindo ela. Ela era genial. Ela era uma pessoa muito inteligente, muito criativa. E ele foi fazendo com que ela se desacreditasse. E ela chegou num ponto que ela pediu demissão. Porque ela não aguentou aquela pressão. Eu acho que, na verdade, o objetivo é mostrar, é tentar convencer o trabalhador de que ele não é importante. Diz, puxa, eu não sou mais importante aqui, eu estou tão infeliz, eu estou ficando doente, eu vou embora. Tá? E é uma vitória para o assediador, porque aí ele, viu, eu consegui mostrar que ela não serve. E qual vai ser o próximo, então, agora? Que eu vou e quando chega nesse momento, ele já conseguiu convencer todos os que trabalham ali naquele espaço de que aquela pessoa não servia mesmo mais. Exatamente. Ele já minou, né, todo mundo, o ambiente, para pensar a mesma coisa que ele a respeito daquela pessoa. Isso tem muito fundamento, principalmente quando aquele trabalhador, aquela trabalhadora ameaça a minha função de gestor. Sim. Então, tu é super competente. Eu tô vendo o teu destaque. Daqui a pouco tu vai ocupar o meu lugar. Então, para eu evitar isso, eu começo o processo de assédio também, né? Então, isso é muito comum. E aí, tu te demite, terminou o risco pro meu lado. Tem muito disso. Né? Muito, nossa, muito, muito. Tem ambientes de trabalho que isso é fomentado, essa competição é fomentada. Eu te vejo como minha inimiga, tu começa a produzir, eu começo a desconstituir rapidinho para tu não ser ameaça para o meu cargo. E essa ideia de que tu tem que descentralizar, né, um pouco as coisas. Na época da pandemia, na empresa que nós trabalhamos ainda, foi difícil liberar as pessoas para o home office, efetivamente. Enquanto a RBS botou todo mundo em casa, porque existia um conceito de que as pessoas não... Como é que elas vão trabalhar de casa? Né? Tipo... Porque daí não estava aqui, né? A pessoa não tá aqui, eu não posso ficar em cima... Sob vigilância. Sob vigilância, né? Eu cheguei a fazer um período de home office e eu acho que o meu trabalho rendia até mais do que quando eu estava na TV. Mas eu me lembro de ter ouvido várias vezes: ai, olha só, essa redação aqui vazia, ai, isso não funciona, esse home office não funciona. E acho que às vezes o que não funciona é quem está orientando, né? Quem está no comando, esse que é o negócio. Então, é realmente essa... Porque se só o que eu faço está certo,
tu é menos importante. E, infelizmente, a gente convive muito. Eu tenho 25 anos de jornalismo, 25 anos de televisão já, e a Carla um pouquinho mais. 43. Infelizmente, nós já passamos por muitas pessoas que agiram dessa forma. E hoje, né, que a gente consegue conversar melhor sobre tudo isso e ter esse entendimento, a gente consegue ver, inclusive, que viveu coisas desse tipo que não tinha se dado conta na época, né? De ter vivido algumas cobranças e extremamente indevidas, alguns tratamentos truculentos, às vezes, sempre com essa ideia de que, não, mas ele é o chefe, né? Ele tem que mandar, ele tem que gritar e eu tenho que fazer, né? Eu em relação a... Em função de ter um pouco mais, né? Um pouquinho. São mais de 40 anos. Então, a gente consegue também visualizar que isso é uma coisa que veio num crescendo, né? Porque lá no meu começo, né, na década de 1980, eu não via tanto isso. A gente tinha ambientes colaborativos, a gente tinha... tanto é que coisas assim... Eu trabalhei no tempo da TV Gaúcha. Até hoje nós temos um grupo no WhatsApp, a gente se adora, se encontra, toda hora fica todo mundo esperando quando é que é o próximo encontro, porque se criou esse laço tão grande, inclusive com o diretor de jornalismo, o gerente de jornalismo da época, que dizem, hoje mesmo nós conversamos, a Viviane, que diz, toda unanimidade é burra, exceto o Carlos Bastos. A gente sempre fala nele porque ele é aquele que todo mundo ama, né? Mas, então, eu venho percebendo isso, sabe, conforme o tempo vai passando, né? Mas isso também, além de ser, claro, uma questão de gestão empresarial, também é uma questão das pessoas, né? Da característica de cada pessoa, né? Porque, às vezes, a empresa... Pode até achar legal o que o cara está fazendo, tá fazendo todo mundo trabalhar, mas a qualidade e a produção, ela não é tão boa, mas não se percebe isso. E, às vezes, o assediador é porque ele, naturalmente, ele tem essa personalidade de insegurança, né? de frustração. E aí ele vem e o ambiente propício para ele, já que, de repente, não pode fazer isso em casa, que vai dar problema, vem fazer no trabalho. Então, eu acho que também, além de ser, né, um momento, digamos assim, de mercado, é também, talvez, uma característica de personalidade do gestor, né? Isso é muito controverso, sabe? Por quê? Porque existe tanta gente perversa, assim? Ou é o ambiente e a organização do trabalho que fomenta isto? Porque nem sempre, às vezes, eu não quero ser tão assertiva sobre aqueles que estão sob meu comando. Mas eu tenho uma pressão que eu preciso produzir X com aquele meu grupo. E eu vou pressionar aquele meu grupo, eu vou reforçar e às vezes até constranger. Então, existe sim essas pessoas perversas. Existe, sim, pessoas que num ambiente específico se manifestam, de fato, mas existe também uma pressão do trabalho que joga algumas pessoas para isso, né? Então, hoje, quando a gente discute sobre isso, a gente busca trazer essa compreensão que não é o indivíduo que é perverso, que está ali, que já tem aquela tendência, mas é o ambiente de trabalho que fomenta muito isso, porque aumentou de uma forma muito grande. A incidência de assédio moral aumentou exponencialmente. Quando acontecia, como acontece, que a gente vê que tem casos mais antigos, era uma determinada porcentagem. Hoje não, isso está ainda num crescendo, justamente porque a organização do trabalho vai empurrando para isso. Que interessante isso, né? É algo muito preocupante, então, né? Porque como ela vai tomando essas nuances, ela vai se espalhando mais, né? Então, o que a gente tem visto é que o constrangimento do nosso aparelho psíquico pela forma como o trabalho se organiza, ele está sendo muito alto. A gente precisa dar um stop nisso, né? Nós precisamos parar, nós precisamos discutir sobre o que é o trabalho.
não virá da instituição a resposta. A resposta virá da organização dos e das trabalhadoras. Porque a manifestação do sofrimento, ela é individual. Mas a resposta para que isso para que a gente possa dar um stop nisso, ela é coletiva. Então a gente precisa criar espaços de discussão sobre o tema. As pessoas precisam falar, verbalizar, trazer, perguntar: tu acha que isso que eu estou sofrendo é assédio? Tu acha que isso é sofrimento? O que eu faço com isso? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou correr? Eu já estou tomando Rivotril toda noite, estou tomando antidepressivo de manhã e eu não consigo levantar para ir para o trabalho, sabe? Aquelas coisas. Ou alguém que está noites sem dormir porque está acelerado, porque desequilibrou a questão de bipolaridade. Isso é um trabalho que o recursos humanos de cada empresa tem que ter muita atenção, na verdade, né, com isso. Porque é lá que chegam os atestados, é lá que se fecha a folha ponto e sabe das ausências, né, dos atrasos, seja lá o que for. Então, também tem que ter um pouco desse filtro e esse comprometimento, porque se não abrir uma porta, ninguém vai conseguir falar a respeito. Né? Até porque existe o medo de repente, ter represália, né? Daqui a pouco me demitem porque eu fui lá e reclamei. Porque eu fui lá e comentei. E aí que entra, assim, eu tenho certeza disso, a importância dos sindicatos. Sim. Porque os sindicatos, eles já têm essa posição, né, de tomar a frente para preservar o trabalhador no seu ambiente de trabalho. O sindicato toma a frente dessas coisas. E a gente tem recebido muita denúncia de assédio moral. Né? Muito mais do que de assédio sexual. Isso me parece que isso até diminui um pouco, porque existe já mais atenção às punições, né? Que também isso é importante. O assédio moral, ele precisa ser punido. Senão ele vai continuar acontecendo. Exatamente. Né? Então, tem que ser de uma forma exemplar, eu acho, né? Que eu não sei exatamente qual. Nós não temos uma legislação firme para isso, né? Teria que se. Porque ele é muito subjetiva, realmente. Né? Porque o cara vai dizer assim: não, mas eu não fiz nada disso. Eu disse assim: não, mas fez. E como provar? Ninguém. Dificilmente tem esse que fazia mandando a figurinha, mas dificilmente, né, a pessoa que assedia, o assediador. Ele comprova o seu assédio para documentar o seu assédio de alguma forma, né? Então, é bem complicado de se meio punir, silencioso, né? Em geral, é uma coisa mais silenciosa. E tem um debate, inclusive, sobre essas questões legais, de que o acusado é que precisa ser responsável por provar que não cometeu o assédio. O ônus da prova tem que ser do assediador, daquele que assedia. Claro, é todo um debate no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, onde a gente busca entender a configuração do assédio moral e como, então, se pode criar alternativas para conseguir coibir o assédio, enfrentar o assédio, né? E sim, é preciso punir exemplarmente, porque não adianta uma chefia, isso no serviço público é muito comum, o coordenador de um serviço, ele é acusado de assédio moral, ele sai dali, ele é trocado de local, e ele vai para um posto mais elevado. E isso é muito comum nas questões de assédio. E como que fica isso? Como que fica isso para o grupo que foi assediado, que vivenciou, que testemunhou? Como fica para a pessoa assediada e para a própria instituição? O que significa alguém ser assediador dentro de uma instituição, né? E ainda ser promovido, porque desacredita a vítima. Exatamente. Tu desacredita a vítima e tu diz: não, é isso mesmo que eu quero fazer dentro dessa instituição. Meu Deus. E poderíamos ficar a tarde toda, né? Conversando sobre as questões, né, de saúde mental. E eu acho que sempre vale a reflexão, né? A gente procurar um atendimento, né? Procurar um especialista, não tem problema nenhum.
A gente precisa de ajuda, né? Acho que a gente precisa aceitar que precisa de ajuda. E eu queria aproveitar para colocar também, nos colocar, né, Carla, à disposição aqui enquanto exatamente sindicato, o que eu estava pensando. para que as pessoas que estejam passando por qualquer tipo de problema, de constrangimento, de assédio moral ou na dúvida do que está, não está se sentindo bem no seu trabalho, venha nos procurar, mande um WhatsApp, pode entrar no nosso site, né? Ela só se identifica para nós, né? Exatamente. Porque ela não corre risco nenhum da gente procurar a empresa dando nomes e tudo mais. Em né? hipótese alguma. Eu até comento na minha terapia que hoje em dia estar aqui no sindicato, fazer esse papel de ouvinte é muito importante, porque é nessa hora que a gente identifica que já passou por algumas dessas coisas, né? E que a gente entende que o problema não sou eu, né? Então que infelizmente essas coisas acontecem, e o nosso papel é esse, é de dar esse acolhimento e até ajudar em algum encaminhamento para um profissional como a doutora Jane, né, ou outros que nós também temos alguns contatos aqui no sindicato. Então, eu queria agradecer a senhora por todos esses esclarecimentos. Muito obrigada, doutora Jane. Continuamos com as portas sempre abertas e sempre que precisarmos falar sobre isso, nós vamos lhe procurar com certeza, né? E muito obrigada, viu? Para mim, assim, eu agradeço o convite. Eu acho que, para mim, falar sobre assédio moral é algo que está dentro de mim, que é preciso ser feito. Nós precisamos conversar, nós precisamos discutir. E é inaceitável que exista hoje no ambiente de trabalho, onde tu vai com a energia de vida, tu sair com um risco, inclusive, de morte. Então, a gente precisa, sim, enfrentar essa situação e existem ferramentas para isso. Basta a gente construir coletivamente, é sempre lembrando assim, sabe? Que as questões que a gente sofre individualmente. Mas as soluções, elas precisam ser buscadas coletivamente, porque daí tem força para enfrentar. Muito bem. Muito obrigada.